Cuidado, a criatividade é um vírus dormente e você já está infectado. Às vezes nós enxergamos ela como um dom ou algo que poucas pessoas possuem, como se fosse a síndrome criativa. Só que isso não é verdade. Todo mundo possui, só às vezes ela não se manifestou. E é sobre isso que eu quero falar. O que é a criatividade, de onde ela vem e como a gente pode despertar ela quando parece que ela sumiu. Eu sou Amanda Yu, eu sou designer, artista e esse é meu canal. Eu vou colocar meu óculos pra parecer que eu sou mais séria. Cuidado. Ai, gente, que vergonha. Eu tô tendo que fazer frase lacrante pra as pessoas pararem de assistirem meu vídeo. Release me! Existe um ditado que fala: a criatividade é um músculo que precisa ser exercitado. Eu até tentei achar a fonte disso, mas aparentemente é um ditado popular que ele foi recebendo variações ao longo dos anos, e eu acho que a melhor forma da gente enxergar a criatividade como ser humano, ela é um hábito que precisa ser estimulado para poder ser absorvido. É como andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta, mas eu vejo pessoas andando e parece ser muito fácil. E é justamente isso. Às vezes a gente vê um artista criando uma coisa muito surreal e a gente fica um pouco desamparado pensando como que eu posso criar algo assim, porque para essa pessoa parece ser muito fácil pensar nesse tipo de coisa. Eu vejo a criatividade como resultado de estímulos do ambiente onde a gente está sendo exposto. Da cultura, da nossa criação. Eu tava pesquisando um pouco mais sobre criatividade e eu me deparei com uma teoria de Nietzsche que fala sobre as 3 metamorfoses da liberdade. Essas metamorfoses, elas falam sobre como você consegue afirmar sua própria existência sem pedir desculpas. Então, na primeira persona, que é o camelo, ele se sente livre porque ele é capaz de seguir ordens que o sacerdote impõe a ele. Ele é muito resistente e ele carrega todo o peso dos valores que foram colocados nas suas costas. E a liberdade se torna uma recompensa. É algo que ele não possui todo dia, e sim que depois de ele completar certa tarefa ou depois de ele ser de certa forma, ele pode se deleitar sobre uma pequena liberdade. Depois ele apresenta a persona leão, que é o momento que você percebe que valores estão sendo impostos a você e você começa a ficar com raiva e se perguntar por que isso, por que eu estou aceitando isso, será que faz sentido na minha cabeça? Eu também associo como estágios de luto, no momento que você aceita, fica triste e depois sempre vem a raiva em algum momento de passagem ou de superação. Então, o leão é a raiva, é de entender que você está vivendo a sua vida a partir do que outros determinaram por você. Após você parar de absorver o externo, você passa a criar o seu novo mundo, os seus novos valores, e você realmente vive a liberdade. Eu acredito que a criatividade está muito conectada com o nosso psicológico, o quão bem e o quão livre nós nos sentimos com nós mesmos. E eu achei interessante trazer essa teoria de Nietzsche porque eu sempre cito O Caminho do Artista. E a Julia Cameron, que é a autora desse livro, ela fala justamente sobre a criança interior, porque é o momento que a gente menos é influenciado quando estamos absorvendo algum conteúdo, quando a gente vê alguma coisa e a gente acha genuinamente legal. Quando eu era criança, eu era muito introvertida, era tímida e eu era bem regrada. Minha mãe era bem rigorosa. Eu tive que amadurecer e entender o mundo prematuramente. Só que eu não podia falar sobre, eu não podia me expressar. Então, a partir disso, eu comecei a desenhar e escrever. E eu retratava o que eu estava sentindo. Se eu estava triste, eu desenhava pessoas tristes. Se eu via minha mãe como uma pessoa má por ela não deixar eu fazer alguma coisa, eu desenhava ela como vilões dos filmes que eu assistia. Uma vez eu desenhei ela como bruxa e foi algo que deixou ela muito chateada. E ela lembra até hoje que eu desenhei ela como bruxa. A criatividade surge nesse momento de você precisar dissociar e criar o seu novo mundo. Você cria dentro da sua cabeça cenas onde você está feliz, ou você retrata como você gostaria de falar e você não consegue. Você desenha, você pinta, você esculpe. Até vou usar uma frase que uma amiga minha me falou, que são 2 guarda-chuvas intencionais. A criatividade, ela pode vir de a necessidade de se expressar ou da necessidade de solucionar algum problema. Eu acredito que a mais fácil de ser manifestada é de se expressar. Você tem um estímulo, você tem um gatilho criativo que é: eu estou triste e eu vou criar para poder mostrar a minha tristeza ou para poder entender melhor a minha tristeza, porque às vezes nem eu estou entendendo o que eu estou sentindo, mas é um peso no meu peito e eu preciso escrever. Você sempre vai ver algum artista expressando alguma coisa muito íntima nas suas artes
antes porque ele precisou expressar de alguma forma o seu sentimento que antes ele não conseguia. E eu acho que por isso que às vezes parece que certas pessoas foram selecionadas para a criatividade ou para lidar com arte e serem artistas, porque eles acabam muito cedo tendo que aprender a lidar com os sentimentos. Só que não necessariamente expor eles de uma forma falada, e sim com outros métodos. Eu também ouvi de um artista que a arte, a expressão criativa, é uma forma de rezar ou de espiritualidade que uma pessoa possui. Porque é um momento muito íntimo, é um momento que é a primeira vez que alguma coisa que você pensou vai sair da sua cabeça sem necessariamente ser a fala e sem necessariamente ser uma conversação. E a dissolução, eu diria que é tipo o ex-design. É além de pensar e criar um novo mundo, é poder estar no mundo, pertencer ao mundo. A primeira pessoa canhota em volta de várias pessoas destras. Por isso que a criatividade, ela não necessariamente está fechada só em artistas. Ela aparece em diversos tipos de mente e de profissões e áreas de trabalho. Eu fui perguntando para vários amigos artistas enquanto eu tava produzindo esse conteúdo, e uma amiga me falou, às vezes a solução também é porque você precisa comer no final do mês, e às vezes ela não vai vir de sentimento, ela não vai vir de uma expressão, e vai sim pra, eu preciso divulgar mais minha marca, eu preciso que a identidade visual da minha marca seja assim, assim, assado, porque é assim que eu quero que a minha marca seja vista. Às vezes, se a infância é um lugar sem muitos estímulos, é difícil a gente se conectar com ela pra poder trazer à tona a nossa criatividade. Mas nunca é tarde pra gente criar novos gatilhos. Por isso, que se for a primeira vez de uma pessoa pensando, tipo, eu nunca consegui criar nada muito interessante, como eu crio algo interessante se eu nunca fiz isso antes? É você indo atrás dos seus próprios gatilhos, de você não pensar tanto o que certa pessoa acha e você ter essa honestidade consigo mesmo, de tomar decisões por você mesmo e pensar assim, não, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de assistir isso, de ler isso, sem outra pessoa estar me julgando, sem pensar como que vai ser a entrega desse conteúdo, porque às vezes a gente também, agora no mundo digital, a gente pensa muito, será que eu vou me dar bem no que eu estou criando? Será que vai ter likes? Vai ter compartilhamentos? E se você tá tentando se expressar, primeiramente você tá se expressando pra você mesmo e depois você pensa pro mundo. E nós somos seres humanos, nós vamos sempre estar sentindo, nós sempre vamos estar nos comunicando e nós sempre vamos estar nos expressando e solucionando nossos problemas pra quando a gente for evoluindo e novas tecnologias surgirem, nós mesmos criarmos as tecnologias, e nós temos que pensar no resto da sociedade. Quando eu falo em atrás dos seus gatilhos criativos e sobre a falta de sentimentos, falta do sentir, não é necessariamente você se sentir bem pra criar. Até porque eu acho que a maioria das artes que a gente acaba vendo que são muito famosas são de momentos mais tristes ou momentos mais íntimos das pessoas. Então é sobre você se sentir bem, você se sentir com raiva, porque às vezes a arte expressiva também pode ser uma denúncia política, pode ser uma denúncia social, é uma crítica, é uma revolta. A arte sempre foi muito importante pra humanidade e ela vai continuar se mantendo. Na verdade, todo mundo é criativo e todo mundo tá resolvendo seus problemas no dia a dia e todo mundo tá se expressando da melhor maneira que pode no dia a dia e consumindo conteúdo de pessoas que um dia se expressaram também. E às vezes, até pode ser meio contraditório o que eu vou falar, mas se a gente sente muita coisa, a gente acaba não sentindo nada. E pode ser aí o momento que veio o bloqueio criativo. É o momento do limbo, é o momento que tanta coisa aconteceu que às vezes a gente fica só estagnado, sem sentir nada, sem ter vontade de criar nada, por mais que às vezes a gente precisa criar para poder sobreviver. E pra mim, o limbo é aceitar quando nada dá certo. E eu só tento viver um dia após o outro, meio no automático, e eu sinto que é o momento que eu sou menos criativa e que as minhas artes se tornam um pouco vazias. É como se eu visse uma tela branca e ela já tivesse preenchida. Ou também é como ler Dostoiévski, porque ele sempre tá escrevendo alguém que tá se fudendo e você fica assim, meu Deus, não tem jeito. É isso, não tem o que fazer. Se desgraça dessa pessoa vai se fuder de qualquer jeito no final. E no momento que o limbo fica desconfortável, é quando eu percebo que eu preciso sair dele. É o momento que eu vou colocar música, que eu vou sentir alguma coisa. É o momento que você percebe que a vida ela tem o seu valor. Pode ser 1 centavo, mas ela tem o seu valor. Então, eu preciso criar, pelo menos naquele momento, uma certa ponte comigo mesma, de quem eu sou pro mundo e quem eu sou na minha mente. E se eu não me permito sentir, eu acabo não me permitindo criar. Por isso que a conexão com essa criança interior, eu acho que são os momentos que nos definem pro resto da nossa vida. O primeiro filme que a gente viu, que a gente ficou assim, uau, isso é muito interessante. E que a gente vai ver que ele nos influencia pro resto das nossas vidas. Por exemplo, Transformers e toda a questão futurista, cyberpunk. Ou Shrek com toda a sua estética medieval. São coisas que me influenciam muito até hoje. Então, nos momentos que eu sinto que eu estou mais bloqueada criativamente, eu vou
indo atrás de momentos que me trouxeram inspiração ou que me cativaram criativamente pela primeira vez. Eu senti alguma coisa, uma música triste, uma música feliz, um filme interessante. Uma das coisas que às vezes acaba nos impedindo de criar é a necessidade de perfeição. A gente acaba se comparando, se julgando muito por não acertar de primeira. Só que não é sobre isso. Eu tô falando isso, eu sou um pouco hipócrita, porque até hoje eu não aprendi a andar de bicicleta. Mas é justamente a partir da criatividade. É sobre você pensar em algo e depois você parar e ver que outra pessoa pensou a mesma coisa, já fez, ficou bem melhor. E eu não tenho as habilidades ainda pra fazer do jeito que eu gostaria. Mas você tem que começar de algum lugar e você vai errar. Porque é normal. Porque você não sabe fazer isso ainda. E eu acredito que se você ficou até aqui é porque o desconforto do seu limbo está sendo suficiente para você tentar quebrar. E você desenvolver algum gatilho criativo, aflorar sua criatividade. O principal é nós nos darmos valor o suficiente para sermos criativos, para resolvermos problemas, para nos expressarmos. Não necessariamente para alguém, mas às vezes por nós mesmos. Porque, no fim, sempre tudo vai voltar pra gente de certa forma e apesar do mundo ser bem preto e branco, a gente pode adicionar cores a ele, a gente pode adicionar criações a ele. A antena criativa acaba chamando um pouco das ideias pra todo mundo, porque a gente vive no mesmo mundo, a gente tem os mesmos estímulos, a gente assistiu a maioria das pessoas às mesmas coisas e certas pessoas têm mais coisas em comum, então se você tem alguma coisa em comum com algum artista, provavelmente vocês vão ter as mesmas referências e vocês vão criar coisas parecidas. O importante é você criar também e desenvolver suas habilidades, não importa se a pessoa já fez. Se você quer fazer alguma coisa assim, vai lá, se inspire, não copie, plagie a pessoa, crie e desenvolva a partir da sua inspiração, o jeito de se vestir de alguém e você comece a explorar e enriquecer a sua personalidade, a sua liberdade, quem você é. E vai muito de experimentação, de erro, de falha, de continuar. A arte ela não precisa ser bonita, ela não precisa ser alegre. Acho que são bons pontos pra gente começar a desmistificar isso. Então eu gostaria de saber qual é o tipo de gatilho criativo que você acha melhor? Música, filme, livros, escrita, às vezes é um prédio. Eu gosto muito de ficar vendo coisas esquisitas, tipo poste, tipo faróis de carro, tipo lacras de latinha, lixo. São coisas que me estimulam, são coisas que me fazem criar. E você acha que o seu tipo de criatividade é mais expressivo? Você cria mais quando você tá triste, quando você tá feliz? Ou é mais de solução? Eu gosto mais de pensar como as coisas funcionam e como elas podem ser facilitadas da sua função. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comente comigo, eu adoro conversar sobre criatividade. E eu trouxe esse tópico porque de algumas conversas que eu fui tendo com alguns artistas, com alguns estudantes de arte ou relacionados a design, é uma pergunta bem recorrente sobre criatividade e tudo que envolve ela. Então eu gostei de trazer isso e falar sobre isso pra ser um vídeo meio educativo e meio roda de conversa, pra gente discutir sobre. Eu sou a Amanda Yu, esse é o meu canal. Eu espero falar um pouco mais sobre gatilhos criativos, a gente ir em busca de gatilhos. Se você tá aqui e está assistindo até o final, é porque você gosta de certa forma da minha arte e você tem dúvidas de como que são os meus gatilhos. E eu vou falar sobre eles, porque eu adoro falar sobre as minhas referências. Até o próximo vídeo!